Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ludmila Thaisa e eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês, que se encontra aqui no versículo 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aqui fala que a palavra da cruz é uma loucura, porque Jesus se entregou por nós, Jesus morreu em nosso lugar. Porque em João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso pode parecer loucura para muitos e alguns podem até não acreditar, mas realmente aconteceu. E precisamos ter fé nisso, porque não é só ouvir, porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é só ouvir, mas precisamos acreditar nisso. Realmente acreditar no que Jesus fez por nós. E aqui fala que a palavra da cruz é loucura, porque é uma coisa muito difícil de se pensar. Deus deu o único filho que ele tinha para morrer em nosso lugar. E ele morreu, mas ressuscitou. Mas uma moça me parou essa semana, ela perguntou assim para mim: você daria a sua mãe para morrer no meu lugar? Daí eu falei, na mesma hora eu falei, não, mas porque nós não faríamos isso. Faríamos o que Deus fez, que foi entregar seu único filho. Porque ainda em Romanos capítulo 1, versículo 7 fala assim: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Aqui fala que assim, que nenhum de nós morreríamos por outra pessoa, a não ser que talvez assim, por uma pessoa boa a gente até morreria, mas não por todas como Jesus fez. O amor de Jesus é algo inexplicável, ele nos amou de uma maneira grandiosa, de uma maneira que está além do nosso entendimento. E ele perdoa o nosso passado, ele nos dá uma nova chance de recomeçar. Só que lembrando que assim, às vezes, muitas vezes nós vamos para a presença de Deus e depois nos afastamos, porque vem muitos problemas. Daí nós pensamos, mas se está assim com Jesus, se não era para a vida ser fácil? Mas aí é que tá. A Bíblia nos ensina que muitas das vezes Deus, ele não vai nos livrar de uma situação, mas na situação, eu vi alguém falando isso e eu achei muito interessante, que fala assim, só não vou me lembrar agora quem falou, mas falou assim, que Deus não vai nos livrar da situação, mas sim na situação. Aí depois eu tava lendo e eu achei interessante, e eu quero compartilhar também isso. Porque que nem Daniel na cova dos leões. Daniel era um homem super fiel e temente a Deus. E ele orava continuamente. E por isso ele acabou sendo lançado na cova dos leões. Mas ali Deus abriu uma porta de escape para ele. Deus fechou a boca do leão. E também, no mesmo livro de Daniel, conta a história dos 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo, que fala que eles foram lançados porque não quiseram adorar o Deus que Nabucodonosor fez. E eles falam, não vamos adorar. E eles são lançados da fornalha. Perceba que eles não foram livrados de serem lançados na fornalha, mas eles saíram vivos de lá. Eles saíram vivos de lá, tanto que o rei olha e fala, não foram 3 que jogamos na fornalha, mas eu vejo 4. E o quarto é semelhante ao Filho do Deus vivo. Não importa a situação, Deus está conosco. Lembra da tempestade no barco? Jesus estava lá, mas mesmo assim a tempestade veio. E os discípulos falam, Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus fala, ó homens de pouca fé, e Jesus acalma aquela tempestade. Não importa a situação que você está passando, Jesus, ele está com você. Mas que você vai falar assim, mas se Jesus estivesse comigo, por que eu estou passando por tudo isso? A Bíblia mesmo fala que seria difícil. Fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus, ele está de braços abertos para nos ajudar. Ele morreu naquela cruz por nós. O mais difícil Jesus fez, que foi morrer naquela cruz por nós. Mas aí você pode pensar, tá, mas e Estevão? Estevão morreu. Mas, irmãos, Estevão foi para a glória com Jesus. Temos que pensar que mesmo que as coisas se apertem, Deus está conosco. Mesmo que tenhamos que passar pela morte, Deus ainda estará conosco. Deus porque, que nem Paulo fala, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo.
E eu quero deixar essa mensagem aqui com vocês. Que Deus, Ele sempre está conosco, Ele morreu em nosso lugar. Que não venhamos duvidar do amor dEle, porque Ele morreu por nós. Ele fala que, a Bíblia fala que Cristo se fez maldição por nós, porque todo que morresse no madeira era considerado maldito, e Jesus fez isso por nós. Estamos agora tendo livre acesso ao Pai, que venhamos crer em Cristo, que venhamos nos aproximar de Cristo a cada dia, que venhamos crer na sua palavra, e não assim, eu acredito nisso, mas nisso não, que venhamos acreditar em toda a palavra que Jesus falou. Não, mas eu acho que o meu passado é pesado demais, eu não sou digno. A Bíblia fala que Jesus morreu por todos nós, por todos os pecadores. A Bíblia fala que Jesus até suou o sangue de tanta agonia, mas ele levou, e fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si também os nossos pecados. E vem até Jesus, porque ele apaga o nosso passado, ele nos perdoa do que fizemos, mas para isso temos que nos achegar a ele, porque ele já nos perdoou. Amém? Eu quero deixar aqui esse versículo, mas também lembrando que isso também não é desculpa para sairmos por aí pecando. Ele nos perdoa sim, mas temos que buscar uma vida diferente nele, temos que buscar melhorar. E não falar assim, não, então agora eu vou pecar e amanhã eu peço perdão. Não é assim que funciona, porque Jesus está voltando e amanhã pode ser tarde demais. E eu quero deixar aqui essa palavra para você meditar, amém? Um beijo e até a próxima.